Olá, meu bom dia a todos, sejam bem-vindos e vamos a mais um vídeo hoje. Vamos comentar um pouco sobre o lava-pés. E tem algumas pessoas que acreditam, né, que por ocasião da ceia do Senhor deve ter aquele ritual ali de lavar os pés, né? Principalmente os que são do ministério, lavar os pés das outras pessoas, literalmente. E tem outras pessoas que não entendem aquela parte simbolicamente, como uma figura, né? Agora, qual é o certo? A cristandade é dessa maneira. Uns dizem que é assim, outros dizem que é assado. Mas o que as Escrituras dizem, o que nós podemos, com a ajuda do Espírito Santo, entender as Escrituras? É isso que nós vamos fazer, para nós tentar, né, fazer aquilo que é certo, fazer aquilo que é a vontade de Deus, sem se desviar para a direita nem para a esquerda. E para isso, então, vamos às Escrituras. Aí você tem, inicialmente, né, aí o lava-pés. E nós vamos ver o texto de João, né? Ali é bem claro que se trata do momento em que eles estão ali na ceia, fazendo a ceia do Senhor ali. E os outros evangelhos não falam a esse respeito. Mas este texto fala e nós podemos tirar lições preciosas daqui. Vamos lá então, vamos ver o texto todo e vamos analisar partes por partes, né? Ora, antes da festa da Páscoa, veja que estava próximo à festa da Páscoa, né? Sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, veja que é durante a ceia o que aconteceu lá, durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não o sabes agora. Compreendo-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Amados, prestem atenção, eu peço para vocês, né? Prestem atenção neste versículo 8 aqui do capítulo 13 de João. Quando Jesus disse: se eu não te lavar, não tem parte comigo. Vamos prosseguir na leitura. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Da cabeça aos pés, né? Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estão limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e Senhor e dizeis: bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Aqui coloquei aqui, o que está entre parênteses aqui, não está no texto, eu coloquei. Aqui, quando Jesus falou lavar, que devemos, no caso, lavar os pés uns dos outros,
Aqui é uma indagação, uma pergunta. Com qual água? Com qual água lavar? Mas que pergunta idiota, irmão. Temos que lavar com água. Bom, vamos ver isso para frente. Porque eu vos dei exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade, eu vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Amados, vamos vendo aqui algumas coisas que nós devemos considerar para nós podermos entender. Veja bem, Jesus, ele aqui mais no final, ele perguntou, veja bem que antes ele falou para Pedro aqui, ó. O que eu faço agora você não compreende, você vai compreender depois. E quando ele terminou de lavar os pés dele, o Senhor Jesus perguntou, compreendeu o que eu fiz? Porque Jesus aqui ele explicou, né? Veja bem que ele falou essa parte aqui, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Pedro, com certeza, o respeito que ele tinha pelo Senhor, ele falou, com certeza ele ou ouviu João Batista comentar, ou escutou que João Batista falou a respeito de Jesus, e ele tinha esse respeito, porque o João Batista falou, após mim vem aquele que é maior do que eu, que é antes de mim, o qual eu não sou digno de lhe desatar as correias das sandálias. Então, Pedro, eu creio que ele, sabendo disso, ele falou, Senhor, tipo assim, se eu não sou digno de desatar as correias da sua sandália, agora o Senhor vem lavar os meus pés. Dizer, vamos entender uma coisa aqui, compreendê-lo lá depois. O que Jesus estava fazendo tinha uma conotação espiritual. O que Pedro entendeu tinha uma conotação literal, natural. Jesus lavou os pés dos apóstolos ali de uma maneira simbólica. Porque veja bem que Jesus falou, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Isto é, se um dos outros apóstolos lavasse os pés de Pedro, ele não teria efeito nenhum. Porque a água natural e a água espiritual, a diferença. Nós vamos ver aqui, olha, a diferença. Eu vou abrir um parênteses aqui para nós ver a diferença do que é espiritual, do que é material. Nós precisamos ter esse discernimento para entender as coisas, porque senão nós entendemos errado e até ensinamos errado. Veja aqui a diferença do natural com o espiritual. Aqui, Jesus falando com aquela mulher samaritana e falando a respeito de água. Jesus pediu água para ela lá, e tiveram aquele diálogo ali, e ela falou, não tem nem corda para tirar água lá, como é que vai tirar, né? E então, daí Jesus afirmou, quem beber desta água, aquela água do poço, aquela água natural, essa água que nós bebemos, que mata a nossa sede, Jesus falou, quem beber dessa água tornará a ter sede. E daí acrescentou, aquele porém que beber da água que eu lhe der. Veja que está falando dois tipos de água. Aquele que beber a água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será de uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, amados, vamos ter o discernimento. O que é a água que nós bebemos hoje? Qual é a água que Jesus dá? Jesus dá a água da vida eterna, que é a sua palavra, que é nós beber da palavra do Senhor, é saciar a sede do nosso espírito de Deus. Essa é a água espiritual. Porque a água natural, amados, quantos copos d'água nós não tomamos por dia? Sempre vamos estar tomando água e sempre vamos estar com sede. Ao passo, amados, que quando Jesus nos resgata de lá, a nossa sede espiritual é satisfeita em Cristo. Então,
É isso que nós temos de entender. Mais um detalhe aqui, ó, que eu quero mostrar para vocês, essa parte de Efésios, capítulo 5, versículo 25, que o apóstolo Paulo está falando a respeito da vida conjugal do marido e esposa, relacionado com o relacionamento, né, o relacionamento do casal, relacionado com o relacionamento de Jesus e a igreja. Então veja que aqui Jesus fala em água, né? O apóstolo Paulo fala em água, que é: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra. Então aqui o apóstolo Paulo está ensinando que a igreja, Jesus a lavou pela sua palavra, e que assim os maridos também devem amar a sua esposa da maneira que Jesus amou. Então aqui mostra que a água da palavra, a palavra é a água espiritual, a qual, né, nós conduz para a vida eterna. Mais um outro detalhe aqui, pequeno, e já nós terminamos essa parte aqui, ó. Mateus capítulo 20, versículos 25 ao 28. É uma outra lição que entra dentro desse, no contexto desse texto do lava-pés. Veja o que Jesus falou. Então Jesus, chamando-os, disse: sabei que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Veja que Jesus aqui está falando de humildade, daquilo que é maior servir o menor. E quem quiser ser o primeiro entre vós será vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Nota que Jesus falou para Pedro que ele não ia entender naquele momento o que Jesus estava fazendo, mas que ele ia entender mais tarde. E aqui quando Jesus fala para eles a respeito de o maior servir o menor, veja que aqui nesse texto Jesus fala a esse respeito. Olha, vós me chamais o mestre e o Senhor, e dizei bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Aqui que entra essa parte que eu coloquei essa pergunta: com qual água que Jesus está falando? Veja bem, o Pedro, ele não pôde entender aqui, Jesus falando, você vai entender depois. O Pedro não podia entender aqui, e nenhum dos apóstolos, e nem tampouco nós, né, poderia entender sem explicação de Jesus, porque Jesus estava falando do espiritual e o Pedro estava compreendendo e entendendo o material. Então Jesus teve de fazer materialmente para que, através de uma ilustração material, eles pudessem entender o espiritual. Veja que aqui Jesus está falando para os discípulos. Jesus ainda estava em carne neste mundo, vivo, ainda não tinha sido crucificado. Portanto, Jesus era um judeu, estava falando para os judeus, e os judeus, eles tinham o seguinte: os escravos lavavam o pé dos seus senhores. Os escravos lavavam os pés dos seus senhores. Os seus senhores, digamos, chegavam à tarde, tiravam ali o calçado, e o escravo ele vinha lá com uma bacia com água, com uma toalha. O escravo sabe que ele usava só as roupas de baixo, né? Usava espécie, uma bermuda, uma coisa assim semelhante, né? Porque ele tinha que estar se movimentando para lá e para cá, então muita roupa atrapalhava. Então ele estava com aquela roupa de baixo, se cingia com uma toalha e enxugava os pés, lavava e enxugava os pés do seu patrão, do seu senhor. Aqui Jesus veio mostrar para nós, amados, lição para nós hoje.
que Jesus, sendo o mestre, sendo o Senhor, sendo aquele que deveria, então, nós, ou ali no caso, os discípulos, chegar e tirar a sandália dele, lavar os pés dele, enxugar, ele fez o contrário. Inclusive, ele falou daqueles que são os governadores deste mundo, que dominam os escravos. Os senhores dominam os seus servos. Mas Jesus, ele está falando que ele fez diferente. Percebe o lado espiritual do exemplo material que Jesus deu? Então, amados, não adianta hoje nós lavar os pés das pessoas. Fica claríssimo isso aqui. Não adianta nada nós lavar os pés das pessoas, porque que nós não podemos fazer o que Jesus fez. Veja bem que Jesus falou aqui, ó. O que eu estou fazendo agora você não compreende, vai compreender depois. E já em seguida Jesus falou, se eu não te lavar, quando Pedro entendeu que ele não era digno de ter os pés lavados pelo Senhor, o Senhor falou, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Mostra claramente que Jesus estava falando da água espiritual e não da água material. A água material era apenas um símbolo para que eles pudessem entender, para que nós também possamos entender hoje que Jesus, ele sendo Senhor e Mestre, ele desceu lá na posição de escravo. Ele foi na posição de escravo daqueles que eram escravos. Tão abaixo foi a humildade do Senhor Jesus para mostrar o exemplo para nós hoje. Eu fico pensando comigo, será que eu tenho essa humildade? Será que nós temos essa humildade que Jesus teve? Então é isso aqui que nós temos que entender, amados. Jesus falou, quando Pedro falou, então o senhor me banhe dos pés, cabeça, Jesus falou, não precisa, você já está lavado. Está lavado já, porque Pedro creu em Jesus, era salvo, então ele já estava salvo. Mas os pés nossos estão neste mundo que é um lamaçal. E por isso a gente precisa, a cada dia, amados, confessar a Deus, confessar ao Senhor Jesus as nossas falhas, os nossos tropeços aqui nesta vida, não fazer como Adão e Eva fizeram. Que vieram a um jogar na culpa do outro e tentar se esquivar. Não adianta, de Deus não adianta, não. Ninguém se esquiva, ninguém se escapa. Então a melhor coisa, amado, é nós ser sinceros para com o Senhor e reconhecer, né? Então, para concluir, amado, esse vídeo, vamos entender o seguinte. Eu entendi dessa maneira que o Senhor Jesus com aquela bacia, aquela água, veja bem, ele tomou toda a figura de um escravo. Ele tirou a roupa de cima, ele falou, eu sou Senhor e Mestre, e vocês bem dizem isso. Ele estava vestido como um Senhor e um Mestre. Aí o que ele fez? Ele tirou aquela vestimenta de um chefe, de um Senhor e Mestre, e ficou com as vestimentas de um escravo, de um servo. Então, que lição que traz isso para nós, amado? Que o exemplo, qual é o exemplo que Jesus falou? Eu fiz isso, eu dei o exemplo para vocês, agora façam o que eu fiz. Mas não, eu entendo que Jesus não está dizendo para nós lavar os pés uns dos outros com água normal, porque apenas, amados, lavar o pé do nosso irmão lá com água normal, basta ele sair na rua e dar meus pés sujos novamente. Então, é para nós lavar os pés dos nossos irmãos, nós ser humilde a ponto de sofrer afronta, a ponto de passar pelo que passar, nós perdoar. Porque Jesus, ele sendo o Senhor e Mestre, ele perdoou, ele se fez um servo para perdoar os pecados daqueles que estavam perdidos, estavam numa situação pior do que servos ainda. Então, amados, quem somos nós para tentar ficar lá por cima? Então, Jesus ensinou a humildade que o povo dele
O povo marcado dele, selado pelo Espírito Santo, é o povo que tem que ter humildade, que tem que ser servidor uns dos outros. Aqueles que mais servem são os maiores. Aquele que quer ser servido no reino de Deus, ele é o menor. O próprio Jesus nos ensinou isso. Então, essa passagem mostra claramente, ó, que não adianta nós lavar o pé de alguém com esta água que a pessoa saiu dali vai estar suja de volta. Nós não podemos, como Jesus falou para Pedro, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Então não adianta, mas se nós, veja bem, se nós descer a posição que Jesus desceu naquele momento para fazer, para perdoar, para ser humilde, a condição de lavar o pé, mas não com a água natural, com a água espiritual, né? De servir em vez de ser servido, nós estamos seguindo o exemplo de Jesus. Mas estamos seguindo o exemplo de Jesus da maneira espiritual, da maneira que ele deu o exemplo. Porque ele deu o exemplo de humildade. Ele deu o exemplo de humildade, não o exemplo de fazer coisas naturais aqui. Esse nós fazemos cada dia, nós vivemos neste mundo, nessa vida aqui. Então nós praticamos. Agora as coisas espirituais, mano, como que eu ou você podemos salvar alguém? Como que nós podemos lavar alguém dos seus pecados? Nós podemos até lavar os pés natural de uma pessoa, mas nós não podemos lavar os pecados deles. Ao passo que Jesus lavou os nossos pecados com seu próprio sangue. E que a sua palavra, ela não vem a limpar os nossos pés naturais, a nossa pele, mas vem a lavar o nosso corpo por inteiro, no caso que foi lavado com seu sangue, nosso espírito, e o nosso corpo vai sendo tratado até o dia do nosso encontro com o Senhor. Vai sendo lavado pela palavra do Senhor. Isso significa lavar os pés. Certo? Eu acredito assim, que se a pessoa que, né, os lugares onde eu uso fazer esse ritual, eu não julgo, não digo nada. Não. As pessoas, cara, escolhem, né, entendem da maneira que entendem. Mas eu entendo que não adianta nada nós fazer isso com a intenção de lavar os pés das pessoas. Quantas pessoas te lavam o pé do outro lá do dia da ceia do Senhor e no outro dia tá falando mal lá do irmão, tá criando problema e fazendo tanta coisa. O que resolve isso? Então vamos deixar, amado, que Jesus, o Senhor Jesus, ele age em nós para nós agir nos nossos irmãos, nos nossos nos salvos do Senhor, né? Da maneira que ele ensinou, com humildade, com o perdão, com a compreensão, dessa maneira. É isso que eu entendi, é isso que quero passar para vocês. E peço, amados, leiam esses textos, estude, e vamos cada dia procurar mais nós estar mais próximo, mais em comunhão com o Senhor. Ok? Por aqui a gente encerra esse vídeo. A minha gratidão a Deus, primeiramente, é a vocês que me acompanham, a cada um que está vendo esse vídeo. Compartilhem, amados, porque compartilhando nós estamos levando a palavra além para outras pessoas. É muito bom, amados, nós satisfazer. Como é bom nós satisfazer com um bom alimento, né, um bom almoço, o nosso estômago. Mas vamos pensar no estômago daqueles que não têm o que pôr no prato ali na mesa. Igualmente, amados, aqueles que estão neste mundo perdido, sem conhecer o Senhor Jesus, ou que, como nós vemos, estão lotando certos lugares da cristandade e sendo enganado lá, da maneira mais vil que a gente vê. E estão lá, muitos estão lá porque o Senhor sabe.
E tem muitos que estão lá sendo enganados, que quando eles conhecerem a verdade, serão libertos desses lugares, dessas gaiolas, e então estarão libertos para trabalhar na obra do Senhor, para anunciar o Evangelho. Ok? Eu quero ver se brevemente eu faço um vídeo falando para vocês um pouco das coisas que aconteceram comigo. Hoje eu estou fazendo esses vídeos, como que eu estou fazendo esse vídeo. Vocês verem que eu não peço um centavo para ninguém. E graças a Deus a voz da gente está correndo o mundo todo. Então, Deus é maravilhoso e o Senhor chama as pessoas para o seu trabalho. Não se preocupe, irmão, que Deus, Ele é o dono da obra e Ele provê tudo. O obreiro tem apenas que dizer, como Isaías falou: eis-me aqui, envia-me a mim. Percebe? Mas esse é assunto para outro vídeo. Ficamos por aqui. Que o Senhor te abençoe, te guarde, você e a tua família. Olha, se for do agrado do Senhor, nós se vemos no próximo vídeo. Já prepara aí para estar esperando que a gente, assim que o Senhor permita, nós vamos estar postando vídeos aí e vamos estar firmes na obra do Senhor. Ok? Então, portanto, que o Senhor abençoe você, te guarde, você e tua família. Ore por mim, para a minha família. E se for do agrado do Senhor, se vemos no próximo vídeo. Portanto, até lá, na paz do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo.